É com muita alegria que eu, Vanucimara, a loba treinadora de mentes, e Ana Paula Seixas, minha co-ligada, recebemos aqui no Musa Cowork Podcast, um brainstorm de alta qualidade, a nossa querida Adriana. Ah, Gonçalves. tá. A gente precisou remeter a uma figura ilustre, muito querida aqui no Brasil e internacional, né? Desse Gonçalves, aquela pessoa assim, irreverente, alegre, cheia de caras e bocas, feliz, espontânea e que deixou muita saudade, sim, porque ela era a própria autenticidade. E é com essa energia de originalidade, autenticidade, verdade, que nós recebemos aqui no Musá a nossa querida Adriana Gonçalves. A primeira pergunta eu não vou lhe dar a ousadia de fazer. Eu vou fazer. Hoje você já se amostrou demais, tá? Vou fazer a pergunta à nossa querida Adriana. Meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tá? Obrigada. Você é linda, maravilhosa. Te conheci numa igreja, Sim. né? Vivendo ali a experiência inusitada de palestrar. Eu, uma palestrante cujo perfil Não é nada ortodoxo assim, né? Nada. nada de jeito nenhum, pelo contrário, meu vilão realmente é o que me alimenta, mas eu fui convidada para palestrar na Igreja Sara Nossa Terra, um convite que me fez muito, muito Foi um assim, momento lindo, não foi, foi? me deixou, foi desafiador, eu poderia dizer que sim, mas não, não foi, porque quando a gente vai falar sobre uma experiência de vida que a gente tem, uma experiência de vida, eu estou falando de viver, independente do local, Deus coloca as palavras Eu certas. acredito que você esteve ali por um propósito naquele É. dia. E eu senti essa energia que você está colocando agora na entrada da igreja. Porque eu, Vanucci de Paula, a loba treinadora de mentes, que tem um vilão fortíssimo, ser convidada para se manifestar, para palestrar sobre sucesso, prosperidade, abundância, transbordo, tudo que normalmente eu, Mudança eu de gosto de vida. falar, isso numa igreja realmente era algo que, né, eu não esperava. E acabou tocando corações. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu chorei quando eu entrei E na até igreja. salvando Pois vidas. é, eu tive a experiência de ouvir de alguém que estava lá me ouvindo, essa notícia maravilhosa de que através das minhas palavras eu mudei o destino daquela pessoa. Então foi uma experiência realmente muito feliz para mim. Você estava presente e Sim. ali a gente teve a alegria de conhecer uma a outra, né, Também fui impactada pelas suas palavras naquela Ah, noite. que bom, fico feliz. Pastora Priscila nos apresentou, o convite partiu dela e Sim. realmente foi uma experiência muito, muito boa. Me diz aí para todo mundo que está te assistindo, quem é Adriana Gonçalves? Ai, Adriana Gonçalves é esposa, mãe. Eu sou hoje ministrante de cursos na área da beleza. Eu formo e aperfeiçoo mulheres aqui no estado de Alagoas. Eu não tenho a dimensão de quantas mulheres eu já formei e já especializei, né? A colorimetria hoje para mim é uma paixão, né? Transformar mulheres, corrigir cabelo, mudar a cor de cabelo. E sou missionária, né, por um propósito do Senhor. Eu não Uhum. escolhi ser missionária, o Senhor me escolheu. E eu sou mentora de um projeto também de mulheres chamado Mulheres Conectadas, aonde eu aliei o meu propósito de vida a esse projeto. Que bom. Há um tempo atrás, Deus falou comigo, e quem já ouviu a voz de Deus sabe, né, quando é a voz de Deus. E Deus falou comigo, eu estava num monte há uns 5 anos atrás, e ele falou sobre mulheres, sobre esse projeto. Eu confesso que no dia eu não entendi, não compreendi, mas a palavra diz que há um tempo, né, determinado para todas as coisas embaixo do céu, e o que acontece hoje em nossas vidas nós não entendemos, nós vamos entender no amanhã. Uhum. Quase 5 anos depois, eu comecei a compreender e nasceu o projeto Mulheres Conectadas. Forte esse nome, né? E aí, hoje, alunas que passam pela Adria Academia da Beleza também, muitas vezes, estão no projeto comigo, muitas delas estão no projeto comigo, e a gente tem encontro, mensais com essas mulheres, onde a palavra de Deus é ministrada,
mas nós também temos o objetivo relacionado ao empreendedorismo feminino e também de motivar essas mulheres, porque algumas são formadas na Academia da Beleza e começam a empreender, mas aí vem os desafios, né, vem o medo, né, vontade de desistir. E essa questão do projeto, às vezes, está associada antes eu dizia assim: "Eu não posso misturar as coisas", mas depois eu entendi que uma coisa acaba alinhando É, a outra, né. Então vem para o projeto, participa, se fortalece. Deus tem me dado estratégia, pra lidar. Hoje, no projeto, a gente já tem em torno de quase 100 mulheres, às vezes, que está lá conosco, que frequenta. Tem mês que a gente tem 70 mulheres, tem mês que a gente tem 60, a gente já chegou a quase 100 mulheres que está lá no projeto. E essas mulheres saem de lá fortalecidas. que bom. Algumas delas se encorajam para fazer, coisas que às vezes estavam paralisada, né, procrastinação. Restauração de vida, né, alegria, ânimo de viver. Quando a palavra é pregada, a palavra sempre tem direção, Sim, né. Nós não falamos a palavra de Deus em vão, né, nós ministramos e Deus ele se encarrega, ele sabe quem é as pessoas, as mulheres daquela noite que precisa receber aquela palavra, e aquelas mulheres são direcionadas, não por mim, né, mas pelo Espírito Santo de Deus. que lindo. Então, na Academia da Beleza, no meu trabalho secular, eu sou a Adri professora, sou cabeleireira técnica. Eu fiz uma formação em Recife, eu estudei no Recife há mais de 2 anos para me tornar técnica e educadora, para eu poder ministrar. Passei por diversas formações também, de grandes nomes, de grandes marcas, sonhos que eu realizei de fazer cursos em academia internacional de corte. Entre Hum, outros sonhos que eu já realizei dentro da minha profissão, mas hoje eu percebo que a minha profissão está aliada a esse propósito propósito. com as mulheres. Adri, eu tenho 2 perguntas. Vai, faz, vai. Você não me deu ousadia de começar? Vai. Então, 2 perguntas. Primeiro, eu queria que você esclarecesse para as pessoas, a gente já estava aqui comentando antes, mas para deixar mais claro para as pessoas o que é colorimetria, né, qual a diferença, que é muito importante saber isso. E o segundo ponto que é, a palavra de Deus, ela comumente chega em momentos de dificuldade. A palavra de Deus, ela não costuma chegar no momento que você tá, ai, bombada, feliz, linda, leve e solta, porque muitas vezes a gente está distraída com muitas coisas. Então, ela chega em momentos de dificuldade. Qual foi, se você puder compartilhar com a gente, qual foi o momento que você estava passando quando recebeu essa palavra e o quanto isso mudou na sua vida, naquele momento? Qual foi a virada naquele momento? Tá, vou responder a primeira pergunta, né, colorimetria hoje é trabalhar com mechas e trabalhar com cor. O colorista, ele transforma a cor da cliente, tanto a cor natural como a cor cosmética. O colorista, ele também corrige tons indesejados através da colorimetria. Quem é colorista é diferente de ser um aplicador de coloração, né. Geralmente quem não entende de colorimetria, ele vai lá e aplica a cor, mas ele não sabe qual vai ser o resultado final. Hum, Porque em relação a cabelo, a gente sabe que cada pessoa tem uma tonalidade diferente, uma etnia diferente, né. Às vezes estamos lidando com cabelos naturais, mas uma tem um cabelo loiro médio, a outra tem um cabelo castanho, a outra tem um cabelo loiro escuro. Então, se eu usar a mesma coloração em pessoas com altura de tom, que a gente chama que é a cor natural do cliente, em cada pessoa ele vai dar uma diferença no resultado, né. uhum. Então o aplicador de coloração, ele só aplica, e o resultado que der, Deu. deu, tá tudo bem. Mas o Ou não. colorista não, ou não atingiu o resultado, né. Entendi. Às vezes a cliente compra a caixinha e aplica, e depois ela percebe que não ficou a cor que estava na caixinha. Entendi. Né, e o colorista não, o colorista ele vai aplicar e ele vai lhe dizer ao certo a cor que será revelada, se vai dar certo aquele trabalho no seu cabelo, porque tem uma avaliação, tem um diagnóstico para cada mulher específica. Então ele tanto trabalha com a cor,
como ele trabalha com mechas, ele faz cobertura de fio branco, ele faz mudança de cor, ele faz correção de cor. O colorista é um profissional que ele domina isso. Em relação à palavra, a palavra chegou num momento de dificuldade, como você falou. Na época, meu esposo era fiscal de uma empresa de segurança. Ele liderava mais de 200 homens e essa empresa começou a falir. E nós passamos diversos meses sem ele receber o salário. Ele é o provedor da casa. Na época, eu trabalhava em um salão de beleza aqui em Maceió e eu fiquei sozinha para poder administrar tudo. E eu fui me angustiando, fui me entristecendo e nada estava dando certo naquela época. E eu dizia: "Saia, saia dessa empresa". Ele disse: "Não, eu vou aguardar, eu vou esperar". E a esposa de meu irmão, ela já tinha se convertido e ia na igreja e ela sempre me convidava, e eu nunca ia. Aí nesse dia, eu lembrei dela. E aí eu liguei, ela disse: "Olha, inclusive hoje tem culto, vamos?". Eu disse: "Não, hoje eu vou". Me arrepiei toda. E eu fui naquele Forte, né? lugar, eu disse: "Ai, hoje eu tô triste, hoje eu quero ir". E chegou exatamente no momento que você falou, no momento da dor, da tristeza, né, do desespero. E eu fui naquele lugar. Aquele lugar era uma igreja bem pequenininho, num bairro da periferia, né, daqui de Maceió. E eu disse: "Eu vou ficar no meu cantinho, vou ficar lá atrás", porque, como eu sou da área da beleza, né, a gente sempre tá arrumada e as pessoas eram mais conservadoras. Eu disse: "Não, eu vou ficar no meu canto". Fiquei lá no meu cantinho. E naquela noite eu tinha orado a Deus na sala da minha casa, antes de sair, eu tinha dito a Deus que se ele solucionasse aquele problema, ele me mostrasse pessoas que eu queria ajudar, essas pessoas. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei lá, o pastor foi usado por Deus e disse assim: "Hoje você veio buscar algo que não é só seu, é seu e da sua família. Mas Deus manda te dizer que ele libera hoje". E aquele homem pulava assim na minha frente de uma forma, O pastor? o pastor, com a convicção e dizia: "É hoje, Deus libera hoje, a porta abre hoje, É mesmo. o telefone vai tocar, a providência vai Nossa. chegar e o meu Deus não mente". Ave Maria. E eu fui para casa, né, e contei ao meu esposo. Ele disse: "E aí, como foi nessa igreja?". Aí eu comecei a contar. Nós não somos de um berço evangélico, nós somos de um berço católico não praticante. A gente ia na missa no Natal, no Dia das Mães, e quando a minha mãe era viva, a minha mãe ia muito na Virgem dos Pobres, né, que é aqui na Mangabeiras, e a minha mãe fazia promessa e eu ia com ela e a gente subia as escadarias. E aí aquilo era tudo muito novo, né, para mim, e quando eu cheguei em casa eu contei para ele. E a gente estava com tudo, assim, as contas atrasadas, escola, né, tudo. Difícil, né? O que eu consegui dar conta, eu dei conta, e o que eu não dei, eu disse: "Não, eu vou deixar e vamos ver o que é que vai acontecer". No dia seguinte, o telefone dele toca, assim como o pastor falou, eram as 8 e pouca da manhã, com todos os salários atrasados, décimo que estava perto de fim de ano, tudo que tinha de atrasado, a empresa liberou. Oh, glória. Aí ele deu um glória, Caraca. né, da cozinha, ele fez: "Glória a Deus". Eu disse: "O que foi?". Ele disse: "É assim como o pastor falou, né, tudo foi liberado. Vamos na escola?". E nós fomos na escola naquele dia. Ele sempre foi um pai que pagou a escola em dia. Ele nunca atrasava a escola. E quando a gente chegou lá e se atrasasse, os juros vinham e eram É, altos, né. altos. Mas quando a gente chegou lá naquele dia, Deus já começou a operar. Ela disse: "Ah, quem é? É o pai da aluna tal". Eu disse: "É". Tire todos os juros desse pai. Ai, que Foi mesmo. Ele pagou todas as parcelas atrasadas da escola, sem Jesus. juros. "Não, esse pai é muito correto. Tire todos os juros". E ela não cobrou. E a gente começou a honrar tudo que a gente tinha que honrar. Eu falei: "Lu, eu prometi para Deus que Deus me mostrasse alguém se esse dinheiro saísse". Deus me mostrou alguém na igreja. Tinha uma moça na noite que eu fui, no cantinho, o nome dela também era Adriana, e ela tinha vários filhos e ela morava numa comunidade perto dessa igreja, num barraco. E vez ou outra eu vi os filhos dela na porta de um supermercado lá, pedindo.
E eu falei: "Meu Deus, essa mulher é aquela que os filhos dela ficam na porta, é ela que eu vou ajudar". E eu tinha ido na igreja e o próximo culto era na próxima semana, e eu falei: "Lu, eu preciso ajudar aquela mulher". Aí ele fez: "E o que é que nós vamos fazer?" Eu disse: "Não, nós vamos fazer a feira dela". E nós fizemos a feira daquela mulher, e no próximo culto eu fui com a minha filha e com a feira dela. E quando eu cheguei lá, encontrei aquela mulher chorando novamente. Aí eu comecei a chorar, minha filha começou a chorar, Ai, meu Deus. e ela não sabia que a feira era para Que ela, ela ia né, receber uma feira, né. e ela estava exatamente clamando a Deus por providência, porque ela estava sem alimento em casa. Provisão. E quando terminou o culto, Deus revelou para o pastor, e o pastor disse assim: "Você voltou hoje para agradecer. Você voltou hoje porque o meu Deus não mente. Vem agradecer". E eu fui, eu lembro que eu quase não consegui falar de tanto que eu chorava, de tanto que eu tremia. E assim como você, naquele dia, na sua experiência no altar, foi a minha primeira experiência no altar. Eu senti algo, Fenomenal, meu é Deus, é essa incrível. explicação. E eu disse: "Eu não estou entendendo isso que eu estou sentindo". E eu agradeci a Deus e eu disse assim: "Eu, pastor, não sei se eu posso falar isso, mas eu queria que aquela moça ali me esperasse no final, porque eu preciso, conversar com ela". Aí, quando ela falou o nome, Adriana também. E eu Nossa. falei: "Você pode me esperar, por favor, no final?". E ela me esperou, e nós entregamos o alimento para ela, o pastor ajudou ela a chegar lá, né, no barraco que ela morava, e tudo começou daí. E eu comecei a frequentar aquele lugar, e quando eu não ia, eu sentia uma falta tão grande, Vazio, né. um vazio. E eu fiquei 11 meses naquele lugar. Eu gostava de ouvir, eu gostava de participar, eu aprendi, a louvar ouvindo. E depois de 11 meses, o pastor sempre perguntava quem queria aceitar Jesus, e eu sempre dizia que não, porque nós Eu gostávamos entendo. muito, de na época, né, de curtir, de sair, a gente tinha uma vida de bloco, né, a gente bebia, e todas as vezes que ele me convidava eu pensava: "Meu Deus, mas eu vou ter que mudar a minha vida toda, né, e aí eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de fazer aquilo". E eu fiquei presa há um bom tempo a isso, mas quando deu 11 meses, eu comecei a sentir algo diferente de tanto que eu já tinha ouvido, né, a Bíblia diz que o aprender vem pelo ouvir, e eu já tinha ouvido bastante, e eu falei assim na sala da minha casa de novo, eu falei: "Se hoje aquele pastor me chamar, Eu eu vou. quero, mas eu também não vou me pronunciar". E fui embora para o culto, e quando eu cheguei lá, Deus revelou para ele. Antes de eu falar alguma coisa, ele disse: "O meu Deus, nessa noite, me disse que você aceita ele hoje". E as lágrimas desciam do meu rosto, eu não conseguia nem falar mais, eu só fazia assim, né, com a cabeça que sim. 11 meses depois? 11 meses depois, fazendo resistência, e ali Uma no série de indagações, né, uma série. será que é aqui? E a Será? família? E o meu Sim, berço, né? sim. É, E eu ficava preocupada, disse: "Meu Deus, como é que vai ser isso?", né, porque, evangelho é transformação de vida, e eu tinha ciência disso. E eu falei: "Não, não quero entrar, pra dizer só por entrar e continuar fazendo as mesmas coisas, eu quero participar, se eu sentir de verdade que eu vou, né, conseguir participar e ter uma mudança em mim". E eu passei quase 3 anos, quase 3 anos e 7 meses, eu acredito. é mais ou menos isso, né, Adriana? O chamado existe e é percebido, mas eu tô pronta para entregar, Isso, né? isso. Essa pergunta é forte, né? Fiquei, batizei para batizar também foi outro tempo enorme, porque eu não tinha. Porque você não é uma mulher de meia boca, né? Quando você faz a entrega, você faz uma entrega Eu falei: real, "Meu Deus, será que é sólida. isso mesmo?". Eu não quero, assim, estar por estar, eu quero estar assim. Compromisso. É. É, E aí comprometido. depois de um bom tempo eu resolvi batizar, e ele falou assim: "Filha, você tem um chamado, e eu vou separar vocês, porque o chamado de vocês está claro". Ele aceitou logo após, alguns meses após ele aceitou, e o seu chamado é missionário. Foi mesmo. Aí eu falei: "Meu Deus, que coisa séria", né. Eu É, achei agora, de tudo que eu estava achando sério, eu achei mais sério ainda, então eu não vou querer, Deus, eu não quero isso.
Deus, eu acho isso muito, muito sério demais. É. Eu não vou conseguir ser missionária, viver fazendo missões. Como é isso? Eu não estou entendendo. E eu saí da igreja. Saí da igreja, eu não saí da presença, mas eu saí da igreja. E eu falei: ai, não, Lu, eu não quero. Vamos sair. E saímos e ficamos visitando algumas igrejas, até que um dia a minha tia mora na Ilha de Santa Rita, tem uma casa lá. Eu falei: tia, eu vou passar o domingo aí com você e vou na tua igreja. Aí ela disse: venha, fomos. E quando a gente chegou naquele lugar, nós amamos a igreja, amamos as pessoas. Já era outra igreja, outro ambiente, as pessoas eram um pouco diferente, né? Lá as pessoas eram mais conservadoras, né? Já nessas pessoas eram mais diferentes, mas assim, tinha Deus naquele lugar também. Também. E eu disse: nossa, eu acho que eu me identifiquei. Vou ficar aqui, mas que bom que aqui ninguém me conhece, ninguém sabe. E ficamos. E quando eu falei: Lu, vamos ficar aqui. Deus está falando comigo. A minha filha é muito longe. Eu digo: mas a gente não vem de ônibus, meu filho, a gente vem de carro. É. Deus já tinha operado, já tinha dado o carro pra gente. A gente As conseguiu. dificuldades já tinham sido Já tinha. Eu falei: superadas. não, meu filho, é de Deus. Avisa ali o pastor que a gente vai ficar. E aí ele levantou, avisou o pastor e ficamos com cerca de 3 meses. Deus revela para o pastor o nosso chamado e para a pastora. E ficamos lá, amamos a igreja, os irmãos. A minha tia estava lá, então a gente se sentia mais, né, confortável. Até que nesse culto de Santa Ceia, o pastor fez: cadê o casal que veio do bairro tal? Olha, Deus falou comigo, falou com minha esposa em sonho e revelou para mim também que vocês saíram de lá, debaixo de um chamado, e que esse chamado não se cumpriu. Mas nessa noite, o Senhor chama vocês dois para esse chamado se cumprir. Levantem, Adriana e Luciano, porque hoje nós vamos ungir vocês a missionários. Eu disse: Eita, meu Deus! lasqueira. Nós estávamos lá numa igreja na Barra Nova. Minha tia morava na ilha, a ilha é de um lado, a Barra é do outro. E o chamado se cumpriu. E a gente não conseguiu fugir É. do Era um E chamado. nem chamado. podia mais, né? Nem podia, porque Era um já percebeu chamado. que quando vai Não atrás. é sobre um Quando tem que local. fazer. Exatamente. Não é sobre um Ninguém local. sabia nada ao nosso respeito naquele lugar. Não sabia que a gente tinha saído da igreja, né? Porque a gente estava dizendo: nossa, isso é muito sério. E Deus revelou para o pastor e para a pastora. Falou em momentos diferentes. Com ela falou em sonho e com ele revelou para ele. E ele disse: não, levanta o casal que nós vamos ungir vocês a Ungir. missionários. O que é interessante, quando dentro da sua toda essa história que você contou de vida, Adri, pra gente, como é importante a gente analisar a nossa vida dando um zoom out. Porque se você observar olhando para trás, tudo foi muito bem encaminhado, né? Aí eu queria trazer 2 pontos aqui. Primeiro, quando você falou a história da escola e que foi retirado os juros. O que é que eu queria trazer aqui, que é tão importante quando a gente anda em retidão? Porque o que foi que o pessoal da escola falou? Esse pai sempre foi correto. Sim, muito Então, bom. mesmo que a nossa vida esteja difícil, se a gente estiver andando em retidão, o benefício ele vem de algum lado depois. E muitas vezes, uma outra percepção também que eu queria frisar aqui, muitas vezes a gente fica em busca de dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Mas a retirada dos juros foi dar dinheiro. Porque ele deixou de ter que pagar aquele valor. Sim, Então foi dinheiro que entrou, porque deixou de sair, então entrou. Então a gente precisa entender como a vida nos presenteia de diversas formas e que se a gente não tiver apto para enxergar isso, a gente leva a vida como um peso, sem enxergar todos os benefícios que acontecem na nossa vida verdade. e sem ser grato por isso. E aí depois, como você falou, tantas coisas foram acontecendo que Deus sabe o que faz. Vocês foram para uma igreja, se identificaram, já Receberam o começou ali. chamado. Já começou ali. Mas aí foi uma igreja mais distante. Mas aí Deus falou assim: não vai dificultar, porque já tem carro. Como eu sei que eles não vão ficar nessa igreja, deixa eu desenrolar um carro aqui, porque eles vão para longe, Tô mas não vão ter testando, como né? fugir. Tô Não vão ter como testando. fugir. Vou pegar eles lá de novo. Então, assim, você vê como vai tudo encaminhado. E como é importante a gente analisar a nossa vida como um todo, porque a gente percebe que a gente está sendo cuidado. É, cuidado, exatamente. Cuidado. Deus falou conosco do carro também. E Deus usou uma moça que foi ainda na primeira igreja que a gente congregou.
E ela falou: "Fica de pé", e eu olhei para trás, ela falou: "Não, é você". Ela: "Sim, fica de pé". E ela disse: "Olha, você tem tanto desejo de ter um carro, mas Deus manda te dizer nesta noite, você não vai para farra, você vai fazer a minha obra". E tome que a Paula falou agora Desse jeito. aí, tá vendo? "Eu vou te dar o meu tempo, mas você não vai para farra, Não é para farrear. você vai fazer a minha obra". É isso Eu aí. disse: "Meu Deus". E com pouco tempo, o meu pai tinha recebido na época um valor de uma da aposentadoria dele, e eu trabalhava no salão, num shopping, eu estava trabalhando, era domingo, e ele, liga para mim e falou: "Olha, teu carro tá na garagem". Eu digo: "Lu, eu tô trabalhando, deixa de brincadeira". "Rapaz, seu carro tá na garagem". E eu, achando que ele estava brincando, não dei crédito, daqui a pouco ele mandou uma foto. Eita, meu Deus. Aí eu disse: "De quem é esse carro?". Teu. Ele disse: "É seu, minha filha, tá aqui. Olha, eu saí com seu pai hoje", e ele disse: "Quero comprar um carro para minha filha". Foi mesmo. E meu pai não sabia da profecia, meu pai não sabia de nada. E ele comprou o carro e nos deu o carro, Que massa, velho. Que bênção. desse jeito. E aí nessa época você trabalhava num salão de Eu trabalhava no terceiro. salão. E como foi que surgiu o seu próprio negócio? Eu fiquei nesse salão, por 12 anos. Eu trabalhei no primeiro, que foi no Farol, no bairro do Farol, e depois eu fui para o shopping. Ao todo foram 12 anos. E E quando lá você já era colorimetrista? não, eu comecei no salão como assistente de cabeleireira. Olha só. Eu não fazia, cabelo lá independente, lá eu segurava a plaquete, colocava o papelzinho de mecha, eu arrumava a cliente para a cabeleireira, Preparava tudo, preparava a cliente. tipo instrumentadora cirúrgica, né? Isso, É. no máximo no final eu fazia uma hidratação e uma escova, mas a parte toda de química, de trabalho de corte era feito pela cabeleireira. Mas em menos de um ano, Deus me promoveu naquele lugar como cabeleireira. E eu tenho uma placa, eu esqueci de trazer a placa, Ah, mas eu tenho uma placa guardada desse momento, que ela me deu uma placa de honra ao mérito pelo meu em desenvolvimento um ano. em um ano. Eu me tornei Incrível. cabeleireira e comecei a atender as clientes que a cabeleireira que atendia há mais de 18 anos, as clientes começaram a sentir confiança e a própria cabeleireira, que até hoje é minha amiga, Carol Damaso, ela dizia: "Adri, você não vai permanecer segurando uma plaquete para mim. Ai, Olha que só. tudo. Eu quero ver você crescer. Fulana chegou e hoje quem vai atender ela é você". Eita. E aí ela colocava a cliente na minha cadeira dizendo: "Hoje quem vai atender você é a Adri". E Já já me motivava. E eu comecei a fazer as colorações, e eu comecei a fazer as mechas, e eu comecei a fazer as definitivas, e ela super me motivava. Tinha dia que ela levava a secretária da casa dela, na folga, ela dizia: "Na folga nós vamos estar aqui no salão que eu vou lhe ensinar a fazer definitiva. Eu vou trazer a minha secretária e nós vamos fazer o cabelo dela juntas". a cabeleireira. A cabeleireira. A minha primeira oportunidade de ir para São Paulo para fazer um curso, ela disse: "Adri", um dia desse eu estava conversando com ela, ela falou: "Amiga, eu não lembro", eu disse: "Mas eu lembro". Naquele tempo tinha o Orkut, né, e não tinha essas páginas todas hoje, né, que a gente tem, mas ela pesquisou o curso, entrou na página, puxou o boleto. Eu lembro como hoje, meu primeiro curso em São Paulo foi um curso de noiva, de especialização em noiva, né, para atendimento de noiva. E era com uma equipe de um salão famosíssimo, que já era uma rede de salão, e no mundo todo. E ela falou: "Amiga, você vai fazer esse curso junto comigo. Eu já paguei o meu boleto e o seu do curso. E nós vamos viajar e você vai fazer o seu curso". E eu fiz meu curso lá, Em São Que Paulo. em São massa. Paulo. São Paulo. Certo, até aí você estava no salão dela. Não, ela também era funcionária. Ah. E quando você resolveu montar o seu próprio negócio? Uma amiga 12 anos no mesmo salão você no trabalhou. mesmo, só que o primeiro foi com a irmã, eram irmãs, as donas eram irmãs, né, só mudei de bairro, ou um era no Farol e o outro era na No Mangabeiras, no shopping, shopping. certo. Mas era a mesma rede, né, Hum. era a família. Quando veio aquela mudança de profissional liberal, nós nos Ah. tornamos, né, profissionais liberais, mesmo trabalhando para uma Tinha que ter empresa. MEI, né? Isso, tinha que ter o MEI. Então foi justamente aí nessa época
que eu fiquei refletindo sobre, né, ser MEI, mas continuar trabalhando para alguém. E, de fato, eu continuei trabalhando. Até que um determinado dia eu Só que recebi com personalidade jurídica, porque era isso, uma MEI, né. isso. E no meio da caminhada também, depois dessa minha formação, que eu disse que estudei em 2 anos em Recife, a dona desse salão abriu uma escola. E o meu nome foi citado para poder ser uma das professoras, e eu passei um tempo dessa experiência. Eu trabalhava no salão e eu trabalhava na escola do salão. Então eu vivi as 2 É. experiências, né. Mas aí com toda essa mudança, eu recebi um convite de uma amiga, na época, que era gerente, mas que desenvolveu um talento maravilhoso como maquiadora. E ela falou assim: "Adri, vamos montar um negócio comigo?" Hum. Eu quero muito, mas eu não quero ir sozinha. E eu queria ir com alguém que já fosse experiente. Você é muito experiente e você conhece muita gente. Eu não quero ir com uma desconhecida, eu quero ir com uma pessoa que conhece pessoas e você conhece muita gente. Vamos ver um espaço? E aí ela foi a minha maior motivação. Hum. Nós procuramos uma sala Para a escola. para o Ou, né, salão entendi. meu e dela, para a gente Ela iniciar ficaria você junto. você com a parte de cabelo e ela com a parte de É, com a maquiagem. parte de maquiagem. Tá. Só que aí no me a gente alugou uma sala bem pequenininha que não dava para ser um salão escola, era só um estúdio onde a gente Entendo, atendia penteado, maquiagem, eu fazia luzes lá, entendi. fazia corte. E depois de um tempo ela falou assim: "Adri, eu vou procurar uma sala maior, vamos junto comigo?" Eu falei: "Vamos". Então o negócio estava dando certo. Tava. Apesar do tamanho do espaço, estava dando Sim, certo. sim. Mas aí nesse meio tempo eu não consegui me desligar da empresa, né, eu tinha uma história com aquele lugar, eu tinha um apego com o lugar, eu já tinha me tornado técnica, educadora, já Avançou, né. avançou e eu ficava assim, tipo, presa, porque eu tinha um amor muito grande pela minha história naquele lugar, né. E ela falou assim: "Vamos alugar uma sala maior". Acabamos ficando no mesmo prédio, só no andar de cima, numa sala maior, e ela falou: "Agora vamos dar um passo maior. Eu vou investir, a gente vai chamar um arquiteta, a gente vai fazer todo o orçamento, eu vou investir e você vai trabalhar e me paga metade e vamos seguir". E assim foi. Ela investiu primeiro, nós chamamos toda a equipe de arquiteto, eletricista, tudo, montou o salão todo e ela pagou, e a metade do valor eu trabalhei e paguei para ela. Ia pagando. Aí eu comecei a dar os cursos lá, comecei a fazer meus atendimentos lá. Até ter coragem de um dia me desligar, né, da empresa, e eu lembro como hoje, eu fui uma tarde com uma mala, chorando, porque foi uma dor me desligar daquele lugar, que eu Imagino. amava tanto, as pessoas, as amizades que eu tinha feito, né, vários natais juntos, café da manhã juntos, né. Imagino. Assim, eu já tinha um vínculo muito grande, É uma né, vida, né. é uma vida, né. Eu passava mais tempo dentro do salão Hum. do que na minha casa, né, então tinha pessoas, assim, que a gente, nossa, né, era como se fosse da família e de fato, né, hoje até amizades de lá estão na minha vida. E você o seu negócio é aqui em Maceió? Sim, É em Maceió. sim. Eu passei um tempo nesse espaço que era aqui na Avenida, Jatiuca, com ela, mas aí foi quando veio a pandemia, né, e aí viver de maquiagem foi um pouco, né, complicado, É. e aí ela saiu do negócio, mas ela voltou a gerenciar, na época abriu uma porta de gerente para ela e eu falei: "É Deus", porque como é que uma porta de gerente vai abrir No meio disso tudo. no meio disso tudo? Então é o escape de Deus para tua vida. E aí ela foi, seguiu, voltou a gerenciar e chegou a minha vez de prosseguir só. E eu falei: André, "Nossa, agora eu tenho que uma me parte encorajar também. para empreender sozinha. Sim. Eu não posso olhar para trás, eu não posso mais desistir, eu não tenho mais como recuar, Tem que dar certo. eu tenho que dar certo", né. E continuei. Eu e Deus, continuei. Eu mesmo, eu costumo dizer que eu sou a eu empresa, né. Hum. Eu recebo os alunos, eu preencho o contrato, eu dou a aula, eu atendo, né, faço atendimento, eu faço atendimento externo, eu faço atendimento dentro do salão, enfim. E eu prossegui, continuei. Hoje não estou mais nesse espaço, né, eu estou na parte alta, de Maceió. Depois do falecimento da minha mãe, eu precisei subir para ficar perto do meu pai, né,
Meu pai entrou em depressão, muitas coisas aconteceram, né. Você sabe que, uma mãe que era minha mãe era muito amiga, minha mãe era muito uma mãezona mesmo. Próxima, né? Então meio que desestruturou a nossa família, né. A morte da minha mãe foi de repente, foi um infarto, a gente não esperava, e ele entrou em depressão, ele ficou pensando em suicídio, ele não queria mais viver. Então hoje o meu espaço é perto dele, e onde eu estou, eu consigo dar uma assistência para ele, né. Eu estava até falando, esses dias, refletindo sobre isso. Eu disse: "Eu podia estar num bairro onde eu quero, onde eu queria estar, onde sempre foi, na parte baixa de Maceió, mas nesse momento eu prefiro estar aqui, Na mas parte alta, né. estar próximo dele do que eu ficar distante e ficar, com a mente preocupada", Sim. sabe. Eu É consi mais confortável para você estar É perto mais dele. confortável para mim estar perto dele, e eu consigo dar essa assistência do que estando Se for necessário, né? Não isso, é certo. Ô, isso. Adri, fica muito claro para a gente o desenvolvimento e a importância da espiritualidade na sua vida. Mas além disso, para além da força que advém da fé, quais as características que você percebe que tem e que te fizeram progredir durante toda essa jornada? Porque foram muitas mudanças, foram muitos Muitas. passos, foram muitas decisões, e tem muitas mulheres que podem estar aí do outro lado assistindo esse podcast, se vendo em situação parecida com a sua, mas sem perceber a força que está dentro delas, e que talvez elas percebam que você teve essa força. Sim. Então, quais foram as características que você acha que foram imprescindíveis e que você percebe que tem e que você lançou mão nessa jornada? Eu sou persistente. Empreender, eu costumo dizer que empreender é desafiador, e quem empreende sozinho sabe o quanto é desafiador. Verdade. Então, nesse meio tempo não foi só mar de rosas, né. Eu enfrentei muitas coisas, mas em nenhum momento eu pensei em parar, desistir. Acho que fé, né, a Bíblia diz que fé é firme firmamento do que você não vê, mas você crê. A maravilha En das certezas. é. Então muitas vezes na caminhada profissional, eu não vi, mas eu criei. Muitas vezes o vento soprou forte, mas eu disse: "Não, eu preciso caminhar, eu preciso persistir, eu tenho um propósito, eu tenho isso como missão, né, na minha vida". E outra coisa que eu carrego comigo é, se Deus falou, porque quando é a voz de Deus nós sabemos, se Deus falou que a porta que ele abre, ninguém fecha, eu só preciso crer. E essa foi a promessa de Deus. A porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas a porta vai se manter aberta. Te mandarei pessoas, te mandarei mulheres. E eu me agarrei nessa palavra. Acho que a persistência e a fé Fazem a diferença, né. fazem a diferença. E Adri, hoje você olha para o seu passado, teve toda essa jornada. Hoje você já tem um posicionamento forte dentro dessa parte da colorimetria. É quase um Sim, trava-língua esse É o negócio. nome do É um curso. colorimetria. palavrão, É, né? E é um trava-língua esse negócio. Quem é a Adri do futuro? Onde é que a Adri quer chegar? Como você se enxerga daqui a 5 ou 10 anos, por exemplo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Ai, pessoalmente, né, vamos lá. Esses dias eu estava refletindo. Futuramente, eu quero seguir com a área da beleza? Sim, quero seguir. Mas eu quero uma formação em psicologia. Eu acho que isso está dentro do meu propósito. E eu coloquei, quando virou o ano, né, que eu escrevi lá na minha agenda, Hum. eu coloquei isso, eu quero fazer psicologia. Na verdade, essa convivência com mulheres, tanto na área da beleza, como no projeto, faz com que, em determinados momentos, nós estejamos ouvindo pessoas, né. Eu já recebi mulheres dentro da área da beleza, da academia da beleza, que eu formei, aperfeiçoei, que tinham, diversos tipos de problemas, e não foi apenas um curso. A pessoa saiu de lá transformado. transformada, né. E eu vi que isso está associado ao meu propósito, à psicologia, né. Diversos, alguns eu não posso citar, alguns foram problemas, assim, seríssimos, né.
E através da a pessoa chegou lá através da área da beleza, mas havia um propósito maior. Então eu quero não, eu vou fazer psicologia. Gostei. Futuramente eu me vejo como uma palestrante, não vou deixar o salão de lado, porque o salão eu tenho como é uma paixão para mim. A área da beleza é uma paixão, sou apaixonada por essa área. Não sei se eu prossigo fazendo tudo que eu faço hoje, mas a área da beleza vai perdurar. Você acabou entrando numa pergunta que eu ia fazer. A pergunta era exatamente essa. A estética, a área da beleza, veio na sua vida como opção ou como necessidade? Eu era professora de educação infantil, mas em casa eu fazia o cabelo de minha mãe, de minha sogra, de minhas tias, e essa cabeleireira, uma cabeleireira, que morava próximo à casa da minha sogra, via o cabelo delas arrumado e falou assim e eu passava para trabalhar numa E você escola. tinha quantos anos? Eu tra Quantos anos eu tinha? Não me recordo hoje, eu acho que foi Mas ela já uns era 20. professora, já tinha uns É, 20 e poucos, 25. Era foi um professora ou era assistente de não, sala? eu era professora Não, de de infantil, de educação educação infantil. Então, infantil. já tinha se formado na no Não fiz pedagógico? pedagogia, porque naquela época não existia uma exigência. Quando começou a exigência da pedagogia, que era, fazer Então, era magistério, magistério, Magistério. pedagógico aqui era, chamava, né? magistério, né, depois que É. surgiu a pedagogia, né. Pedagogia. É porque Quando o eles pedagógico é o superior, a pedagogia é superior E o e o magistério magistério é é o como técnico. ensino O técnico, ensino médio hoje, o né. técnico, é. E aí quando eles começaram a me fazer essa exigência, eu já ia fazer a pedagogia, eu recebi esse convite para trabalhar no salão. Que massa. Então você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? Sim. Aí ela falou assim: "Adri, quero falar com você. Eu vejo você passar aqui, mulher, para trabalhar e para ir trabalhar na escola, mas eu vejo o cabelo da tua mãe, da tua sogra e todo mundo arrumado. Quem faz o cabelo?" Eu digo: "Eu." Olha só. Ela falou: "Adri, sai dessa profissão, vem para cá. Você vai ver o quanto vai ser melhor para você em todos os aspectos e financeiramente também. A área da beleza, ela nos traz retorno imediato." E eu segurei aquela palavra, pedi demissão da escola e fui trabalhar no salão. Fui trabalhar no salão com ela, no caminho eu percebi que eu precisava me especializar, que eu precisava fazer um curso, na época tinha, né, Senac era praticamente a única Exatamente. escola, né, hoje Senac. existem diversas, Bom. mas eu falei: "Eu vou para o Senac." Profissionalizante. E foi através do Senac que me indicaram para trabalhar nesse salão. Que passou Esses 12 Então você anos. era uma aluna boa, porque geralmente as melhores alunas são É. indicadas Sim, para os salões bons. eles falaram assim, essa empresa ligou para lá e falou: "Olha, me manda os alunos que se destacaram." Exatamente. E o meu nome foi citado. E foi através de lá, do Senac, que eu cheguei nessa empresa e passei esse tempo todo. Que Olha massa, que só. massa. Então, assim, a bem da verdade, o que é que a gente pode perceber? Que a psicologia vai entrar É, no ramo do desenvolvimento. Na verdade, é isso. Trocando em miúdos. é. Ela quer uma capacitação acadêmica para uma capacidade que você já tem. Sim, Você já é uma transformadora de vidas, você já trabalha o desenvolvimento humano, Sim. só que você quer uma qualificação técnica. sim, Ferramentas para isso, né? Exatamente. Aí você quer isso, trazer a psicologia como base fundamentalista, que é isso, isso, solidificar, certificando uma isso, coisa que você já faz. Só isso. que aí vem uma base científica por trás da condição de psicóloga, tá? Mas você já faz a transformação da vida das pessoas, tanto é através da estética, né, da beleza, aí cuidando da beleza delas, Sim, tanto é que você tem uma paixão declarada pelo cuidado de mulheres. sim, É Então, muito assim, lindo. o seu forte mesmo, se hoje você tivesse que escolher continuar cuidando de mulheres no projeto, continuar cuidando das mulheres com o salão, com a escola de formação aí de ela falou formar e aprimorar, não foi? aperfeiçoar. Aperfeiçoar. E se tivesse que continuar com Com psicologia? a psicologia, a escola e O Não, o projeto. o projeto. projeto, o que é que você escolheria? Meu Deus, que difícil. Não é? Muito difícil escolher. E aí? Acho Eu vejo tudo junto. eu acho que todos estão alinhados ao meu propósito de vida. Não sei se eu conseguiria escolher um. Se tivesse que escolher um, tem que ter uma opção. Assim, eu imagino qual seja a resposta.
Eu continuaria com a área da beleza, porque dentro da área da beleza eu também consigo lidar com mulheres e Você consigo fazer esse trabalho também com mulheres. acertou! A resposta foi maravilhosa. Ou, em outras palavras, você já se realiza, né, como o ser humano iluminado que a gente vê. Eu enxergo um ser humano iluminadíssimo, que Amém. através dessa capacitação de transformar mulheres, ou de aperfeiçoar mulheres, ou de treinar mulheres, você já faz esse movimento todo, no sentido de realmente mexer no corpo delas, através dessa parte do cabelo, da maquiagem, seja lá como for, você já mexe no espiritual delas e você já trabalha a mentalidade delas. Sim. Incrível, né? É, é realmente eu não sei se eu digo, lá fora a gente tá falando sobre pessoa e profissional, mas é o ser humano completo. É. Você se realiza através do que você faz, e com certeza, se eu fosse chamar algumas pessoas que te conhecem, que já tiveram a oportunidade de ter você cuidando delas, vão falar que você realmente reflete, na sua atuação como profissional, tudo que você está refletindo para a gente aqui, enquanto ser humano que está manifestando palavras, né, Sim. relacionadas ao seu trabalho. Eu quero de antemão te parabenizar e realmente dizer Obrigada. assim, eu não estou surpresa, porque você já emana tudo isso sem Amém. precisar nem se manifestar de modo verbal. É, quando você estava apresentando ela no início, e aí falou de Dercy, não sei o que, não sei o quê, aí quando eu pensei em falar assim, e ela traz a energia, aí você falou: "Aqui é a energia da Dercy", fiz você ler o meu pensamento, porque a gente sente isso dela, Alegria, né? essa É, energia vital, porque tem a energia de alegria, de não sei o quê, de euforismo, mas é uma energia de vida, de é, entrega, é. de avanço, de ir É exatamente adiante, isso. entendeu? Então É. parabéns, parabéns por toda essa Obrigada. E de jornada. moldar, né, aquela história do quando a gente não sei, agora eu olhei para ela e lembrei disso. Imaginar Deus, né, pegando barro, formando um corpo, Sim. soprar e dizer: "Levanta", né. E vai. Né? É. Eu não sei, mas É. veio essa imagem aqui agora, é mais ou menos sobre isso, é transformar, é pegar o bruto, o vaso, né, É. sei lá, É. e dizer assim: "Eu posso fazer alguma coisa com isso". E você é um agente de transformação. Eu fico muito encantada quando eu encontro pessoas com esse poder, porque muita gente tem a oportunidade de fazer e não Não faz. faz, verdade. Né, e você foi se capacitando cada vez Sim, mais, Para fazer. para fazer, porque você já reconhecia em você a capacidade de realizar, sim, né, só que você achou pouco e foi aprimorando. Por quê? Porque a sua entrega tem que ser muito boa, porque você não nasceu para entregar de qualquer jeito. Você sabe que a entrega, ela não é aleatória de qualquer jeito, ela tem que ser feita da forma certa. Eu não sei se você é procrastinadora ou não, mas a impressão que eu tenho é que você sabe exatamente o resultado que você vai ter com cada entrega que você faz. E o resultado que você vai ter, considerando o que a gente viu aqui hoje, é sempre o melhor resultado. eu creio. Assim, eu fico encantada com isso, te parabenizando. Eu creio. Eu acabo te parabenizando portanto, né, porque eu sei que você faz muito por muita gente. Você não escolheu ter o projeto ou criar o projeto de forma aleatória. É Não. não, você tem um projeto, o seu propósito é de transformar. Então, alguém em algum momento, 2 vezes, ter reconhecido a sua condição de missionária, só confirma o propósito de Deus em relação a você. O seu propósito, embora inconsciente, estava alinhado com o propósito de Deus. Você fugiu, tentou fugir de alguma Foi. forma algumas vezes, mas quando ele diz: "É para ser", não adianta, Não né. Hoje adianta. está aí você como missionária, mudando a vida de muita gente, graças Graças a a Deus. Deus, né. Eu tenho certeza que como profissional ou como pessoa, independente do local, se foi em Maceió, na Brejal, ou se foi em Marechal Deodoro, na Ilha de Santa Rita, não é sobre o local. É. É sobre a Adri, é Hum. sobre a pessoa que você é e sobre a capacidade que você tem de transformar.
Amém. Parabéns. Hum. Nós vamos fazer um ping-pong com você, tá? Tá. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que essa palavra representa para você em uma palavra, Tá. tá? Eu jogo para você, você joga com uma palavra. Paula vai jogar uma palavra para você, você retorna com uma palavra, O que tá? significa para você? Família, Família, minha base, Deus. tudo. estética, É essencial. Sucesso. Sucesso, consequência. Gostei. Eu gostei. A sua última, vai, amiga. Eu tô processando consequência do sucesso, que eu gostei muito. gostei muito também. Vamos lá, transbordo. Espírito Santo de Deus. Adri, parabéns pela sua jornada. E eu vou só complementar. Van falou transbordo, você falou Espírito Santo, mas deixa eu te falar, você é transbordo. Porque você transborda na vida de outras pessoas desde que você entrou na sua trajetória. Então você é o transbordo. Eu Amém. acho que até quando o Van falou transbordo, você poderia ter dito eu. E não seria. E não seria nada do tipo, ela se acha. Não, a gente tem que se achar. Quando a gente faz, quando a gente faz o bem, a gente tem que se achar, porque você transborda muito na vida das pessoas. Amém. Então, sim, você é transbordo. Parabéns por executar muito Obrigada. bem a parábola dos talentos. Exatamente. Parabéns. É isso aí. Obrigada. E é incrível porque, assim, metafórico, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Sim. Na sua vida, isso é bênção revelada através do transbordo, que com certeza as pessoas que estão ao seu redor percebem. Então, continua. Porque Amém. realmente seu trabalho é lindo e sua vida é edificante. Vamos de Amém. mensagem? Vamos. Ali tem uma câmera e você vai deixar uma mensagem para a galera que está te assistindo. Manda ver. Eu quero deixar aqui uma mensagem. Eu quero deixar, na verdade, uma palavra, né, do Senhor. Eu quero deixar Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Não é tempo de desistir, independente do que você esteja passando hoje na sua caminhada, saiba que Deus, Ele é fiel para cumprir, assim como Ele fez na minha vida, tem feito e ainda vai fazer muito mais. A palavra do Senhor diz que aquilo que os nossos olhos não viram e o que os nossos ouvidos não ouviram é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Você só precisa crer. Uau! Ai, Essa foi a muito nossa bom. convidada, Adriana Gonçalves. É isso aí. Beijo, galera.